Desdobramentos tensos na relação entre a Europa e a Rússia. O que está em jogo? No contexto atual, um episódio marcante ocorreu quando um líder europeu lançou uma afirmação contundente sobre a Rússia e a possível resposta da NATO. Tel Franken, o presidente da Defesa da Flandres, não hesitou em expor sua posição de forma incisiva. Ele advertiu que caso a Rússia utilizasse mísseis contra um membro da NATO, não haveria hesitação na resposta. A destruição de Moscovo seria iminente. Essa declaração reverberou por toda a Europa, despertando reações intensas e preocupações sobre as possíveis consequências de tal retórica em um cenário já volátil. Franken, em uma entrevista para um jornal Flamengo, foi questionado sobre a possibilidade de um ataque não nuclear de Putin em Bruxelas e respondeu com firmeza que isso não aconteceria, dado que tal ato aliaria toda a NATO contra Moscovo. A resistência às provocações e a determinação em manter a segurança da Aliança Atlântica foram enfatizadas em suas palavras, gerando um debate acalorado sobre qualquer ação militar que poderia surgir em resposta a ataques russos. Mas, o que realmente se esconde por trás desta afirmação audaciosa? A discussão gira em torno do artigo 5 do Tratado da NATO, que estipula que um ataque a um membro deve ser tratado como um ataque a todos. No entanto, a interpretação desse artigo leva a um campo minado de possibilidades e ambivalências. Muitas nações podem optar por não se envolver diretamente em um conflito, dependendo da sensação de ameaça ou necessidade. A tensão aumentou quando a mídia ressaltou a diferença entre as posicionalidades de Franken e a retórica da administração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia insinuado que o compromisso da América com a NATO dependia de como os aliados interpretariam a situação. Essa percepção gerou desconforto em muitos círculos políticos, levando a questionamentos sobre a verdadeira força de compromisso da NATO em tempos de crise. A situação se intensificou com a menção do fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia, um tópico que, segundo Franken, foi mal interpretado por Moscovo. Ele argumentou que a hesitação inicial da NATO em apoiar militarmente a Ucrânia só prolongou o conflito. Agora, ações mais assertivas devem ser tomadas, uma vez que a Rússia tem um histórico de ameaças que até o momento não se concretizaram. A retórica de Franken pode ser vista como um chamado para a ação. Com um leve toque de ironia, observou que as ameaças nucleares de Putin não podem intimidar a NATO, já que a Rússia sabe que recorrer a tal medida significaria sua própria aniquilação. Isso revela um cenário em que as palavras e ações se entrelaçam, numa dança perigosa entre intimidação e estratégia militar. Portanto, os eventos estão se desenrolando como um jogo de xadrez onde cada movimento é crucial. Como a NATO reagirá às novas ameaças? E se Moscou escalar a tensão de maneiras inesperadas? A resposta pode não ser apenas uma cláusula de defesa, mas a própria sobrevivência e legitimidade da aliança em um mundo cada vez mais incerto. A história apenas começou a ser escrita. E o destino da Europa e da Rússia está em constante jogo. Em uma conversa acalorada sobre a situação na Ucrânia, o presidente da Defesa e Forças Armadas da Bélgica, Tel Franken, declarou que a Rússia não está avançando. Eles estão lutando contra o Ocidente inteiro, afirmou, ressaltando que os ucranianos dependem das armas, munições e recursos financeiros fornecidos pelo Ocidente. Caso contrário, eles teriam sido dominados há muito tempo, completou. Essa afirmação tem sido usada por Putin e outros oficiais russos para justificar a necessidade de continuidade do conflito e o progresso lento no terreno. No entanto, mesmo com mais de 280 bilhões de dólares destinados à Ucrânia por doadores ocidentais desde 2022, Franken expressou suas dúvidas sobre a capacidade do Ocidente de vencer militarmente a Rússia. Não conseguiremos fazer os russos se renderem militarmente a menos que enviemos centenas de milhares de tropas europeias, afirmou, fazendo uma observação sutil de que uma proposta dessa magnitude não teria grande entusiasmo no parlamento. Franken sugere que o verdadeiro caminho para quebrar a Rússia está no campo econômico. Devemos tentar quebrá-los economicamente. Já conseguimos isso 3 vezes nos últimos 100 anos. Para ele, isso significa expandir as sanções econômicas e secar as receitas de petróleo e gás da Rússia, que sustentam sua economia de guerra. Nos últimos meses, a Ucrânia atingiu 1/4 das refinarias de petróleo russas com ataques profundos. Contudo, ele não acredita que as sanções financeiras ou os ataques ucranianos a instalações energéticas russas tenham sido eficazes o suficiente para atingir esse objetivo. Recebi informações de Moscovo de que o preço da gasolina subiu 10%, mas, fora isso, a vida continua normalmente.
Os salários estão sendo pagos, cafés e lojas permanecem abertos. E mães de soldados aparecem na televisão estatal para expressar seu orgulho por seus filhos que morreram pela pátria, ele comentou. Franken alertou para não subestimar o poder da propaganda. Não acredito que a economia russa colapsará no próximo ano, mas precisamos manter a pressão sobre eles. Ademais, o político não vê perigo de uma invasão russa nos estados da NATO, nem mesmo nos países bálticos. Essa confiança é alimentada pela superioridade da NATO nos céus, especialmente com relação aos caças F-35. Em breve teremos 600 F-35 na Europa. Os russos temem esses aviões porque não podem vê-los, disse. É uma afirmação poderosa, mas será que isso realmente garantirá a segurança europeia frente a um adversário determinado? Como se desenrolará essa batalha de informações e estratégia militar nos próximos meses? As tensões aumentam, e o futuro continua incerto. Resumo anterior: a situação dos soldados é extrema. Eles são forçados a manter a visão dos seus companheiros na linha de frente, e aqueles que tentam fugir podem enfrentar um destino ainda mais sombrio. Se não forem executados imediatamente, podem ser condenados a missões ofensivas com mínimas chances de sobrevivência. Texto reescrito: tortura e sofrimento são a triste realidade de muitos soldados. Relatos revelam que alguns são mantidos em fossas ou porões, sem acesso a comida e água, e sofrem brutalidade diária. Muitos não sobrevivem ao tormento. Outros são forçados a lutar entre si até a morte para conseguir a liberdade. Imagens de maio de 2025 documentam a brutalidade envolvendo soldados da 114ª Brigada Blindada, onde 2 homens foram obrigados a se enfrentar em uma fossa. Uma voz ao fundo diz: o comandante Kamer disse que quem acabar com o outro sai dessa. Um dos lutadores perde a consciência em um estrangulamento. O destino final deles permanece desconhecido, e há indícios de que são prisioneiros de guerra. Pesquisas indicam que Kamer realmente é o chamado comandante da brigada, acusado de extorquir seus próprios homens. Além disso, se os comandantes optarem por não executar os soldados pessoalmente, eles têm a opção de enviar os homens para missões suicidas. Em muitos casos, esses soldados são enviados sem coletes, armas ou qualquer tipo de equipamento. A situação é ainda mais crítica, pois os comandantes também utilizam tropas de barreira, encarregadas de evitar a deserção dos soldados a qualquer custo, inclusive utilizando força letal. Relatos recentes indicam que operadoras de drones ucranianas descobriram que algumas dessas tropas estavam lançando explosivos sobre soldados que tentavam fugir. Essa tática não apenas é ilegal segundo as leis humanitárias, mas pode ser classificada como crime de guerra. As novas tropas de barreira representam uma distorção do sistema que foi instituído por Stalin, onde as tropas tinham a função de reunir sobreviventes em batalhões penais. Estes batalhões eram frequentemente enviados para as missões mais perigosas ou sem esperança, agravando ainda mais o desespero dos soldados e expostas a uma morte quase certa. Como um ciclo vicioso de opressão, a moral é destruída enquanto a luta pela sobrevivência se desenrola nas sombras do campo de batalha. A história que você vai ouvir é marcada por reviravoltas e desafios que revelam a brutal realidade da guerra na Ucrânia. Quando os soldados russos foram instruídos a entregar seus cartões de banco e senhas antes de missões, acreditava-se que os fundos seriam enviados para suas famílias, caso fossem feridos ou mortos. No entanto, o dinheiro nunca chegava, sendo desviado para as contas dos comandantes. Muitos desses líderes têm enfrentado suas próprias batalhas internas, lidando com traumas e esgotamento psicológico. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, 20% dos veteranos de guerra apresentam sinais severos de estresse pós-traumático, mas o país enfrenta uma grave escassez de terapeutas. Essa situação insustentável levou a uma crescente brutalidade entre os comandantes, que em sua desesperação, acreditam que a execução de um soldado pode manter o restante da unidade sob controle. Entretanto, essa prática de zerar os soldados não é mais tolerada sem resistência. Assim começa a nova era dos motins. Em junho de 2025, em uma área conflitante da região de Donetsk, soldados russos de uma unidade de rifles motorizados se recusaram a seguir ordens suicidas de atacar posições ucranianas fortificadas. Quando o comandante da unidade ameaçou executar quem não avançasse, ele foi abatido por seus próprios soldados, que então se renderam em massa às tropas ucranianas. Esse ato surpreendente foi sinal de um colapso fundamental na coesão militar. Muitos soldados passaram a acreditar que seriam mais seguros como prisioneiros de guerra da Ucrânia do que sob o comando de seus próprios líderes.
Nesta nova realidade, enfrentar o inimigo tornou-se preferível a enfrentar seus próprios oficiais. As informações coletadas por essas tropas russas rendidas foram valiosas, revelando a condição de suas unidades e o sistema de abusos que enfrentavam. Os dados confidenciais, apesar de não divulgarem nomes ou locais, confirmaram a frequência dos motins e uma clara deterioração da moral militar. Neste cenário, o que poderia ser considerado uma vitória militar agora se mostra um indicativo de falência moral. O que acontece quando a lealdade à nação é superada pelo medo das próprias lideranças? Enquanto isso, a guerra continua, e os soldados se veem em meio a um dilema angustiante, onde a sobrevivência se torna um privilégio distante. Você consegue imaginar a possibilidade de soldados escolherem o inimigo ao invés de seus próprios líderes? Essa realidade é cada vez mais comum, em um conflito que parece estar longe de uma resolução. A guerra, que havia sido uma luta pela fronteira, agora se transforma em uma batalha pela dignidade e pela própria vida. Quando se fala sobre a situação atual na Rússia, fica evidente que a moral militar atingiu níveis alarmantes. Um sinal claro da falência do espírito de luta é quando os soldados preferem se render ao inimigo a continuar servindo sua própria nação. A guerra, nesse contexto, está virtualmente perdida, independentemente de quantos quilômetros quadrados os mapas militares possam mostrar como conquistados. Chamadas interceptadas revelam soldados russos discutindo atos de violência contra seus próprios oficiais. Em contrapartida, a campanha Quero Viver, lançada pela Ucrânia, visa especificamente esses soldados russos, prometendo tratamento humanitário se forem capturados e a possibilidade de asilo. Curiosamente, essa campanha tem mostrado uma eficácia notável, já que muitos soldados russos consideram a captura por parte da Ucrânia como uma alternativa melhor do que servir sob as ordens de seus oficiais. Os números são alarmantes. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia já perdeu cerca de 1.140.000 soldados que foram mortos, feridos ou afastados do serviço militar. E até meados de 2025, cerca de 140.000 soldados russos retornaram à vida civil após lutarem na Ucrânia, embora não esteja claro se essa cifra se sobrepõe às contagens de baixas. O que se sabe é que esses soldados estão voltando para um cenário econômico que pressiona-os a voltar à ativa. Contratos para soldados em zonas de combate na Ucrânia pagam cerca de 3 vezes o salário médio nacional. Os soldados contratados podem ganhar mais de 150.000 rublos por mês, chegando a $2.600. Valores que são inatingíveis no mercado de trabalho civil, onde o salário médio é de apenas 56.000 rublos por mês. Isso resulta na criação de uma classe militar permanente, dependente da guerra para manter seu nível de vida. Veteranos acostumados a altos salários militares enfrentam agora cortes de até 70% em seus rendimentos ao saírem do serviço. O governo russo, de forma deliberada, sustenta essa armadilha, oferecendo incentivos para que eles reentrem nas fileiras militares enquanto reduzem os programas sociais para os civis. Surpreendentemente, os gastos com defesa da Rússia em 2025 superam 8% do PIB e representam 40% do total das despesas federais, níveis não vistos desde a era da Guerra Fria. Enquanto isso, investimentos em áreas essenciais para a população permanecem drasticamente escassos, revelando a verdadeira face de uma nação em guerra, onde a vida dos cidadãos é sacrificada em nome de uma máquina militar insaciável. Diante dessa realidade, uma pergunta surge: até onde a Rússia estará disposta a ir para sustentar essa guerra insana, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria população? Como será o futuro desse exército que vê em seus próprios oficiais mais uma ameaça do que um motivo para lutar? A resposta, sem dúvidas, pode ter repercussões globais que vão além das fronteiras da Ucrânia. Imagine o caos de uma cidade pacata, onde o ar cheira a fumaça e medo, e o som de explosões ecoa como trovões furiosos. E se eu te dissesse que uma pequena localidade, quase esquecida no mapa, se tornou o epicentro de um horror que chocou o mundo inteiro? Em fevereiro de 2022, forças russas invadiram Bucha, deixando para trás um rastro de destruição que ainda assombra as noites de quem viveu aquilo. Mas o que aconteceu de verdade lá? Fique comigo para desvendar essa tragédia que mudou tudo. Na parte anterior, uma imensa coluna de veículos militares russos cruzou a fronteira e avançou rumo à região de Kiev, com o objetivo de hastear a bandeira russa no coração da Ucrânia. No entanto, Kiev ficava a dezenas de quilômetros da fronteira com Belarus. Então, as tropas russas precisavam primeiro atravessar várias cidades e vilarejos, enquanto o mundo observava horrorizado o que se desenrolava.
e Bucha foi uma dessas cidades no caminho para a capital. Antes da guerra, lar de cerca de 37 mil pessoas, era um lugar tranquilo e sonolento, conhecido só por quem morava na Ucrânia. Poucos fora do país já haviam ouvido falar dela. Mas no final de abril de 2022, o nome de Bucha ecoaria pelo planeta inteiro. No dia 27 de fevereiro de 2022, as forças terrestres russas entraram nos limites da cidade. Tanques roncavam pelas ruas, tropas de infantaria marchavam com passos pesados, unidades de engenharia militar preparavam o terreno, e reservas da 36º Exército Combinado de Armas da Rússia chegavam em massa. Havia também a Unidade Especial de Resposta Rápida SOBR, e o Grupo Móvel de Propósito Especial OMON. Forças adicionais se juntavam, junto com sistemas de artilharia que bombardeavam sem piedade, transformando prédios inteiros em pilhas de entulho fumegante. O cheiro de concreto queimado se misturava ao pânico no ar úmido. Essa era uma força imponente, e uma cidade pequena como Bucha não estava preparada para resistir. Levou menos de 2 semanas para os russos tomarem controle total. Mesmo assim, houve combates intensos de ida e volta. Os moradores locais não ficaram parados. Relatos contam que eles lançaram coquetéis Molotov caseiros contra os invasores, incendiando vários veículos inimigos em chamas alaranjadas que iluminavam a noite escura. A Ucrânia organizou uma evacuação parcial no início de março. Centenas de mulheres e crianças saíram da cidade em trens lotados e ônibus apinhados, o som de choro abafado pelo ronco dos motores. As forças ucranianas lutaram com unhas e dentes para conter o avanço o máximo possível. Porém, à medida que o bombardeio se tornava mais feroz, explosões que faziam o chão tremer como um terremoto, e as unidades russas dominavam as principais rodovias da área, o inevitável aconteceu. Bucha caiu sob controle do Kremlin em 12 de março. O silêncio depois das batalhas era ensurdecedor, interrompido apenas pelo vento uivando entre as ruínas. Mas a Ucrânia não estava disposta a desistir assim. Nos dias seguintes planejou um contra-ataque na região. E no final do mês, Bucha voltava às mãos ucranianas com os russos em retirada apressada. Por um breve momento, aquilo parecia uma vitória crucial para as forças da Ucrânia. O alívio se espalhava como uma brisa fresca após a tempestade. Infelizmente, nos dias que se seguiram, o horror completo do que havia acontecido na cidade começou a se revelar devagar, mas de forma inexorável. Milhões de pessoas na Ucrânia e no mundo inteiro ficariam chocadas ao descobrir os segredos escondidos nas ruas silenciosas de Bucha. O que os invasores deixaram para trás era algo que ninguém poderia imaginar, e que mudaria para sempre a visão da guerra. Mas como isso tudo veio à tona, e o que os ucranianos encontraram que fez o coração do mundo parar? A batalha pela cidade de Bucha continua repercutindo ao redor do mundo. Somente após o retorno das tropas ucranianas, a horrenda extensão do que ficou conhecido como Massacre de Bucha foi revelada. No dia 1º de abril, conforme os russos se retiraram, os soldados ucranianos começaram a avaliar a devastação, e imagens chocantes apareceram nas redes sociais, mostrando um número alarmante de vítimas civis. A revelação do massacre: os corpos mutilados de homens, mulheres e crianças foram enterrados em fossas comuns. A cena era aterradora. Vestígios de tortura, abuso e execuções estavam por toda parte. Muitas vítimas foram encontradas com as mãos amarradas atrás das costas, e havia indícios de que algumas haviam sido queimadas ou simplesmente deixadas para apodrecer nas ruas, algumas até mesmo com explosivos escondidos, como uma última crueldade das tropas russas antes de fugirem. Terror e sobrevivência. Os residentes que conseguiram sobreviver logo começaram a compartilhar suas histórias, revelando um quadro grotesco do que realmente ocorreu durante a breve, mas devastadora ocupação russa. Muitos falavam de viver em estado constante de terror, escondendo-se em porões, dependendo de lanternas a óleo para luz e calor, e do pouco alimento e água que haviam conseguido armazenar para se manterem vivos. A esperança de que a noite não seria a última e que os russos não os encontrariam era um pensamento constante. Crueldade russa em evidência. Os relatos de crueldade russa e desdém pela vida humana emergiam de forma impactante. Civis eram alvos de atiradores russos assim que deixavam suas casas. Veículos blindados disparavam aleatoriamente contra os edifícios, enquanto soldados se recusavam a oferecer ajuda médica a civis feridos, conduzindo execuções extrajudiciais. Moradores relataram que soldados russos iam de porta em porta, interrogando os locais, revirando suas casas e roubando ou destruindo seus bens mais preciosos.
Humanos como escudos. Havia histórias ainda mais sombrias com relatos de mulheres e meninas sendo sequestradas, mantidas em porões e abusadas, resultando em gravidezes indesejadas, entre outros atos de tortura sadista e assassinatos sistemáticos. Um dos moradores entrevistados confirmou que muitos de seus vizinhos sobreviventes haviam dito: era um sistema. Eles estavam matando pessoas sistematicamente. O horror parecia não ter fim, e a memória do que aconteceu em Busha continua a assombrar. O massacre de Busha representa um dos momentos mais trágicos e desumanos da guerra, onde a vida foi desconsiderada em uma escalada de barbaridade brutal. Você consegue imaginar o desespero e a luta pela sobrevivência em uma situação assim? O que pode ser feito para evitar que tragédias como esta se repitam? Cada relato revela uma nova camada de horror, os fatos são inegáveis, e a luta pela justiça continua aberta. No choque devastador de uma explosão de carro, Yaroslav Moskalek, diretor das operações do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, foi abatido perto de Moscou. Ao contrário de casos similares, ele não estava dirigindo, simplesmente saiu de um prédio, e um veículo com dispositivo improvisado explodiu ali perto, ceifando sua vida em um piscar de olhos. A Rússia alegou prender o responsável, dizendo ser um agente ucraniano acusado de terrorismo. Embora a Ucrânia não tenha assumido, a suspeita de envolvimento dos serviços especiais é forte. Kakine Moskalek? Um questionamento chocante. Seria mais um carrasco escapando impune? Pense nos odores acres de explosivos queimando sonhos malignos. Poucos meses antes, o general Igor Kirillov encontrou fim semelhante, vítima de uma bomba remotamente detonada plantada em um patinete elétrico estacionado diante de um prédio residencial em Moscou. Como outros da mesma estirpe, Kirillov não era nenhum herói bondoso, comandava as tropas russas de defesa contra armas nucleares, biológicas e químicas. Rumores persistentes indicam que autorizou o uso de agentes químicos ilegais contra a Ucrânia, especificamente o cloropicrina, gás sufocante banido desde 1993 pela Convenção de Armas Químicas, usado maciçamente na Primeira Guerra Mundial. Fontes ucranianas relatam que sob seu comando, mais de 2.000 soldados ucranianos foram hospitalizados, e 3 morreram diretamente por esses ataques. Imagine o silêncio do Ogda-Ório, o cheiro metálico do sangue, a queimadura nas vias respiratórias. Os serviços ucranianos esperaram o momento certo, planejando com precisão milimétrica. E atacaram quando Kirillov baixou a guarda. O SBU, Serviço de Segurança da Ucrânia, assumiu orgulhosamente, com uma fonte dizendo ao The Economist que ele era um criminoso de guerra, alvo legítimo, emitindo alerta severo a outros como ele. Fim indigno à guarda que mata ucranianos. Era o começo de uma caçada implacável. Já no fim de 2023, Mikhail Filopenenko, figura imponente nomeada pela Rússia para dirigir assuntos em Luz, sucumbiu a uma bomba de carro. A Ucrânia reivindicou a operação por meio da Diretoria Principal de Inteligência, GUR, publicando em Telegram a notícia da morte. Filopenenko envolvido na organização de câmaras de tortura nessas terras ocupadas, onde prisioneiros de guerra e civis sofriam tormentos desumanos, foi eliminado em uma ação especial conjunta. O vento carregava o eco surdo da explosão, o calor ardente lambendo corpos, o pó sufocante envolvendo tudo. Será que Putin se sente invencível diante desses golpes? Uma reviravolta inesperada. A resistência ucraniana não para e cada ataque desmonta a ilusão de superioridade russa, revelando fissuras no império ditatorial. Vanderal Rovês: quanto mais eles caem, mais fraca fica a máquina de guerra? E se forçado enfatizando esperas admissões na próxima batalha, certássemos terror contra a ISEQ? Pois cada morte lembra, a justiça invisível da Ucrânia afasta sombras nefastas, com estratégias ousadas que humilham generais outrora intocáveis. Visualize o tremor da terra sob rodas destruídas, o cheiro de metal fundido e pólvora fresca. Pergunta chocante: Moscou treme ante o avanço ucraniano invisível? Continue assistindo para descobrir como esses atos de retribuição moldam o futuro da guerra, virando o jogo contra todos os prognósticos. Mas o que mais esconde o Kremlin, enquanto a Europa observa atônita? Em 2023, um político da região de Luz, Mikhail Filopenenko, instalado pelo Kremlin, foi assassinado em um atentado à bomba. A Ucrânia, através de seus serviços de inteligência, reivindicou a responsabilidade pela ação, que foi divulgada em um comunicado. Essa operação visava eliminar um homem envolvido na organização de câmaras de tortura nas áreas ocupadas, onde prisioneiros de guerra e civis eram submetidos a torturas desumanas.
Essa situação revela um padrão claro. Oficiais russos que cometem atrocidades contra ucranianos estão sendo caçados implacavelmente. O caso de Filopenenko não é isolado. Ele é apenas o mais recente em uma longa lista de alvos. Há uma pressão crescente sobre aqueles que ainda estão em suas posições. Durante uma recente conversa, ficou evidente que agentes ucranianos estão dispostos a seguir qualquer pista possível para encontrar e neutralizar esses indivíduos, mesmo que eles busquem abrigo a milhares de quilômetros. A certeza de que estão sendo rastreados coloca em xeque a segurança de muitos. A execução de Filopenenko é um recado contundente. Mesmo que as vidas de inocentes não possam ser ressuscitadas, a justiça será buscada. As emoções das famílias que perderam entes queridos podem, de alguma forma, encontrar alívio em saber que responsabilizações estão sendo feitas. Em meio a essa sombra de guerra, a Letônia destacou-se como uma aliada significativa da Ucrânia, provando seu comprometimento inabalável e reescrevendo suas intenções ao enfrentar a agressão russa. Essa decisão, divulgada em 28 de outubro, representa um enorme gesto de apoio. A Letônia, mesmo sendo uma das menores nações da União Europeia, reforçou sua posição como um aliado forte e fiel, algo que mesmo o Kremlin considera surpreendente. Se outros países europeus seguirem esse exemplo, Moscovo pode enfrentar desafios muito maiores do que imaginava inicialmente. Mas o que essa determinação por parte da Letônia significa para o futuro da Ucrânia? O sentimento de urgência e a necessidade de ação contra a opressão se intensificam. Os ecos de uma guerra impiedosa ressoam por todo o continente, e a cada dia, a linha entre ousadia e perigo se torna mais tênue. Se a Letônia pode agir assim, o que outros países estão esperando? As próximas semanas poderão revelar se essa onda de apoio se tornará um tsunami em direção a uma mudança real no curso da guerra. A corrida por território e poder. O conflito na Ucrânia em meio ao conturbado cenário geopolítico, o presidente da Rússia busca perpetuar seu poder e influência global. Ao tentar convencer sua população e países do exterior de que as ações de seu governo na Ucrânia são justas, ele anseia por legitimar essas invasões. Afinal, ao anexar regiões como Donetsk, ele pretende que quando a guerra terminar, o mundo reconheça esses territórios como parte da Rússia, restaurando assim sua influência nas relações internacionais. No entanto, o que acontecerá se as nações se opuserem a isso? Se continuarem a denunciar as incursões russas como invasões injustificadas e repletas de crimes de guerra? Neste caso, o Kremlin enfrentará enormes dificuldades para atingir seus objetivos. A Rússia não conseguiria restabelecer seus acordos comerciais prévios com a Europa e a América do Norte nem retomar seu lugar nas instâncias de diálogo global. A realidade é que o mundo não simplesmente esquecerá essa crise. O apoio à soberania ucraniana continuará a crescer, e a Rússia ficará isolada, sendo punida continuamente. Mesmo que a Rússia consiga conquistar os territórios almejados, sua derrota será evidente. A repercussão dessas ações será sentida por gerações. O povo russo, seus negócios, bancos e elite sofrerão as consequências. Enquanto isso, a Ucrânia contará com um apoio massivo de aliados em todo o mundo. O exemplo da Lituânia deve servir de inspiração. Nações devem se unir e reafirmar que territórios como Kherson e Luz nunca serão vistos como parte da Rússia. Uma declaração surpreendente de Olakais, presidente do parlamento da Lituânia, ecoou em Kiev e chegou a Moscou. Aumentar as sanções contra a Rússia se faz necessário, afirmou ele, ressaltando que não há indícios de que o país esteja disposto a buscar a paz. A Lituânia anunciou uma grande promessa de apoio à Ucrânia. Este ato, sem dúvidas, intensifica ainda mais as tensões, revelando que a luta pelo território não é apenas uma questão de batalhas físicas, mas também de ideais, justiça e reconhecimento internacional. Assim, neste jogo de xadrez global, as peças estão em movimento. Qual será o próximo passo dessa luta dramática entre nações em busca de poder e autonomia? A resposta a essa pergunta poderá mudar o rumo da história. A Ucrânia está buscando um apoio de 120 bilhões de dólares para sua defesa até 2026. Desse montante, 60 bilhões de dólares devem vir do próprio orçamento estatal da Ucrânia, enquanto o restante será esperado de aliados do país através de diversas iniciativas de apoio. No entanto, mesmo que outros países adotem planos como o de destinar 0,25% de seu PIB, isso pode fazer uma grande diferença no campo de batalha.
Quando olhamos para os números, a contribuição anual da Lituânia de 212 milhões de dólares parece insignificante por si só, mal cobrindo os custos diários de defesa da Ucrânia. É inegável que a Lituânia não tem o poder econômico ou militar para mudar os rumos do conflito sozinha. Entretanto, ao contrário de muitas nações, a Lituânia almeja contribuir da melhor forma possível com os recursos limitados que possui. Assim, sua estratégia não é apenas doar valores exorbitantes ou enviar aviões de combate sofisticados, mas sim servir de exemplo para países mais ricos e influentes. A Lituânia está enviando uma mensagem clara ao mundo: apesar de não ser uma nação enormemente rica, está comprometida em ajudar a Ucrânia. Essa postura provoca uma reflexão entre seus parceiros da União Europeia. Vocês também farão o mesmo? Terão coragem de destinar uma parte significativa do seu PIB para ajudar a Ucrânia? Se um país pequeno como a Lituânia pode fazer tal compromisso, o que impede nações mais ricas de fazer o mesmo? Cada país possui seus próprios desafios orçamentários e econômicos, e mesmo as nações mais abastadas precisam gerenciar seus recursos de maneira considerada eficiente. Será que eles vão ouvir o chamado da Lituânia e agir? A batalha se intensifica. Enquanto o tempo passa, o que mais será necessário para que o apoio à Ucrânia se concretize? Imagine uma declaração que ecoa como um trovão através da Europa, tremendo os alicerces da geopolítica. Tel Franken, ministro da Defesa belga, ousava pronunciar palavras que soavam como uma maldição bíblica contra Moscou. Será que a OTAN realmente devastaria a capital russa se Putin lançasse mísseis contra Bruxelas? Esse fato chocante incendiou discussões acaloradas e reações furiosas. E se eu disser que as ameaças de Putin com armas hipersônicas poderiam virar o jogo por completo? Tel Franken, durante uma entrevista arranjada ao jornal Flamengo Morgan, deixou escapar uma resposta escaldante. Quando questionado se temia um ataque russo a Bruxelas com mísseis não nucleares, ele respondeu secamente: não, porque isso atingiria o coração da OTAN. Então apagaríamos Moscou do mapa. Palavras que traduzidas revelam a brutalidade de uma reação militar devastadora. O som dos telhados de Bruxelas estremecendo sob o impacto imaginário, o cheiro de fumaça de mísseis cortando o ar frio da Europa. Esse comentário incendiou manchetes em todo o continente, forçando Franken a esclarecer no X, outrora Twitter. Mas o estrago estava feito. Você consegue sentir o peso dessa humilhação ao Kremlin, lembrando como Putin tantas vezes cruzou linhas vermelhas sem consequências reais? Continua lendo para descobrir se essa bravata é apenas barulho ou uma ameaça real que poderia mudar tudo. Aqueles que riram da declaração de Franken, eu pergunto, e se Putin provasse que suas armas são invencíveis? A reação ocorreu quase imediatamente, com o Kremlin ridicularizando as palavras do ministro como alarmismo típico da OTAN. Franken precisou explicar que suas declarações foram em resposta a uma hipotética escalada russa, não um plano imediato. Ainda assim, o dano reverberava. O cheiro acre de pólvora imaginária pairando sobre Berlim, os cidadãos sentindo frio na espinha ao pensar em um confronto direto. Mas veja a ironia. Putin, sempre acusando o Ocidente de agressão, agora enfrenta reclamações de que infringe regras internacionais com suas provocações. Como seria se Trump, com sua postura imprevisível, ignorasse o artigo 5 da OTAN em um momento crítico? Fica a pergunta chocante. Quem humilhará quem neste jogo de poder? Quando o próximo movimento poderia virar a guerra de pernas para o ar? Franken não se intimidou desafiando insinuações sobre a lealdade de Trump ao Tratado da Aliança Atlântica. Claro, disse ele, irritado com o bias anti-americano da Europa. Por que ele não respeitaria? Quando confrontado com comentários controversos de Trump no verão de 2025, questionando definições do artigo 5, Franken zombou. Trump lança essas pequenas declarações estranhas. Você precisa ignorá-las. Ele assegurou apoio americano de 100% aos aliados da OTAN. Em um tom de desprezo, acrescentou que um míssil de cruzeiro em Bruxelas seria óbvio demais. A situação em Bucha, na Ucrânia, tomou um rumo aterrador após a retirada das tropas russas, que inicialmente parecia ser uma vitória significativa para as forças ucranianas. Nos dias seguintes, a verdadeira extensão da tragédia começou a se desenrolar, deixando milhões de pessoas, tanto na Ucrânia quanto no mundo, horrorizadas diante das imagens que surgiam. Sinais de atrocidades cometidas por soldados russos estavam presentes desde o início do conflito. Relatos esporádicos denunciavam ataques a veículos civis e ataques indiscriminados a cidadãos inocentes.
Além disso, informações indicavam que muitos moradores estavam sendo mantidos em suas casas, liberados somente para cozinhar e mover os corpos dos mortos. No dia 27 de fevereiro, durante os primeiros confrontos em Bucha, o jornalista local narrou a tragédia em que um veículo civil foi alvo de fogo russo, resultando na morte de um homem e ferimentos em outro. No dia 4 de março, uma história particularmente angustiante ganhou destaque. 3 jovens ucranianos, todos com cerca de 20 anos, estavam a bordo de uma SUV, corajosamente a caminho de um abrigo de animais para entregar ração, quando um veículo russo abriu fogo ceifando suas vidas. No dia seguinte, em meio a um bombardeio constante, 2 famílias apavoradas e desesperadas, decidiram fugir de sua cidade natal. Com os carros prontos, partiram em busca de um refúgio, mas mal conseguiram deixar a rua. Um veículo blindado russo os avistou e imediatamente abriu fogo, levando a vida de uma mulher e seus 2 filhos no primeiro carro, enquanto um homem no segundo carro também foi atingido. Horríveis relatos como esses chocaram o mundo, mas a verdadeira dimensão do massacre de Bucha só foi revelada quando as tropas ucranianas reassumiram o controle da cidade. No dia 1 de abril, com os russos já afastados, as imagens perturbadoras começaram a surgir. O que será que os ucranianos encontraram ao avaliar o local? A tragédia em Bucha se tornou um símbolo dos horrores da guerra, e as consequências das ações em solo ucraniano reverberaram por todo o planeta, evocando uma onda de indignação global. Imagine o cheiro acre de fumaça pairando no ar úmido de Bruxelas, enquanto sirenes distantes ecoam como um aviso sombrio. E se um míssil russo atingisse o coração da OTAN? Tel Franken, ministro da Defesa belga, jura que Moscou seria apagada do mapa. Mas será que isso é bravata ou uma ameaça real? Essa declaração incendiou a Europa, dividindo opiniões e expondo fraquezas. O que Putin faria em retaliação? Vamos mergulhar no caos que se seguiu. No resumo da conversa anterior, Franken defendeu que elevar os gastos com defesa para 5% do PIB da OTAN nos próximos 10 anos não é absurdo. Ele propôs dividir em 3,5% para defesa e 1,5% para investimentos em infraestrutura e resiliência. Isso não é excessivo. Já gastamos 2% em defesa e 1,5% em investimentos, mas temos 10 anos para escalar tudo isso. Você acha que a OTAN já domina numericamente a Rússia em sistemas de armas? E se eu disser que isso é ilusão pura? Franken rebateu com veemência, sentindo o peso das palavras como um soco no estômago. Não é verdade. Os russos ampliaram suas capacidades de forma impressionante. Sua economia de guerra produz 4 vezes mais munição do que toda a OTAN junta. Como comparar orçamentos assim? Eles compram muito mais com o mesmo dinheiro que nós desperdiçamos em deliberações eternas. Sinta o ar carregado de tensão em uma sala de reuniões fria, onde papéis rangem sob dedos ansiosos. Economistas agora usam o PIB ajustado pela paridade de poder de compra, ou PPP, para medir economias e gastos com defesa, em vez do PIB nominal tradicional. Esse modelo rastreia fluxos de dinheiro na moeda local, não em dólares americanos. Pelo PIB nominal, a Rússia é a 11ª maior economia do mundo, bem atrás dos Estados Unidos com 2,174 trilhões de dólares em 2024. Mas pelo PIB ajustado ao PPP, ela salta para a 4ª posição global, com estimado 6,909 trilhões de dólares em 2024. Quem diz que não devemos temer os russos está gravemente enganado. Eles são uma superpotência geopolítica, com exército forte e espírito combativo imenso. Venceram na Chechênia, dominaram a guerra na Síria por 10 anos e atuam em múltiplas frentes na África. A Europa? Nenhum comando central tem. Exceto algumas tropas do Eurocorps em Estrasburgo, nada pronto para o combate imediato. E agora, o golpe mais polêmico. O repórter questionou, insistindo que na Ucrânia os russos não avançam. Franken contra-atacou como um leão ferido, o eco de sua voz reverberando como trovão. Porque eles enfrentam todo o Ocidente. Os ucranianos lutam com nossas armas, munições e dinheiro. Sem isso, teriam sido esmagados há muito tempo. É um argumento que Putin e tantos oficiais russos repetem para justificar a guerra e os avanços sofridos no terreno. Apesar de mais de 280 bilhões de dólares doados pelo Ocidente à Ucrânia desde 2022, Franken duvida que esse apoio total baste para derrotar a Rússia. Mas e se essa visão dividida da OTAN for o calcanhar de Aquiles que Putin explora? O que acontece quando as linhas de suprimento se rompem de verdade?
Em um cenário repleto de tensões e estratégias militares, um evento crucial marca a relação entre a Ucrânia e a Europa. Quando um alto oficial ucraniano entrega uma declaração impactante, as lideranças europeias reagem rapidamente, levando a uma série de repercussões inesperadas. O presidente da Defesa e Forças Armadas, Tel Franken, famoso por suas declarações polêmicas, comentou em uma entrevista à mídia flamenga que, se a Rússia decidisse lançar mísseis contra a Europa, a resposta de NATO seria devastadora. Ele disse que flata em Moscou gerando um rebuliço na comunidade internacional. Mas o que isso realmente significa para a guerra? As palavras de Franken, que se traduziram em diferentes interpretações, implicam uma postura feroz contra qualquer agressão russa. Essa controvérsia acirrou os ânimos, especialmente quando a imprensa europeia começou a questionar as implicações dessa fala. O repórter que conduziu a entrevista, Rafle Atkins, fez perguntas incômodas sobre a lealdade dos Estados Unidos à NATO, trazendo à tona declarações passadas do ex-presidente Donald Trump, que deixaram muitos fãs da aliança com um certo receio. O que poderá ocorrer se as tensões entre as nações aumentarem ainda mais? A verdade é que a Rússia não tem poupado esforços em suas ameaças. Desde que a Ucrânia atacou a ponte da Crimeia em 2022, as represálias não tardaram a surgir. Com uma série de ataques focados nas infraestruturas ucranianas, como os locais de energia e gás, a Rússia tentou amedrontar Kiev. No entanto, as análises indicam que as forças ucranianas estão cada vez mais fortalecidas com o apoio de aliados. Neste contexto, a contribuição de países como o Reino Unido, que já destina bilhões à causa ucraniana, torna-se essencial. Se outras nações seguissem o exemplo da Lituânia, comprometendo uma fração de seu PIB com a defesa ucraniana, seria uma virada no conflito. Com 3,6 trilhões de dólares em PIB, o Reino Unido poderia aumentar seu apoio, proporcionando não apenas armas, mas também assistência humanitária crucial para milhões de deslocados por causa da guerra. O que será que acontece se mais países se mobilizarem para ajudar a Ucrânia? Essa é uma pergunta que já se faz ecoar nas paredes do poder e que tem o potencial de mudar o equilíbrio da guerra. A Lituânia já está inspirando outros, mas a ricochete dessa decisão pode levar a mudanças mais significativas na dinâmica do conflito. Os líderes ucranianos, como Zelensky, têm enfatizado sua gratidão com expressões significativas de apoio. Portanto, o que pode uma simples promessa financeira representar em um cenário onde vidas estão na balança? O futuro da Ucrânia nas mãos de aliados generosos nota-se incerto, mas cheio de esperanças renovadas. As decisões que serão tomadas nas próximas semanas podem determinar não apenas o destino da Ucrânia, mas também alterar radicalmente o panorama geopolítico da Europa. A guerra na Ucrânia traz à tona não apenas batalhas entre exércitos, mas também horrores internos que muitos não imaginam. Investigações revelam que comandantes russos em diferentes unidades praticam execuções sumárias contra seus próprios soldados, um ato que recebeu o nome de obnolenie, ou zerar, indicando a eliminação não apenas do registro militar do soldado, mas de sua existência. Essa prática macabra foi exposta por meio de uma pesquisa realizada pelo veículo independente russo Veshka. Até agora, 101 soldados russos foram identificados como supostos envolvidos nesses atos cruéis, com 79 deles confirmados por pelo menos duas fontes independentes. É um panorama sombrio, e esses não parecem ser casos isolados. Desde o início da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia, o principal escritório do procurador militar recebeu mais de 12 mil queixas relacionadas a assassinatos dentro das próprias fileiras, um número alarmante que reflete a gravidade da situação. Isso se torna ainda mais preocupante ao sabermos que a agência impôs uma espécie de proibição informal sobre investigações de oficiais atuando na Ucrânia, com a justificativa de que tais inquéritos poderiam prejudicar as operações militares. Assim, comandantes têm a liberdade de eliminar seus homens sem medo de punição, contanto que isso não afete a eficiência das operações. Essa lógica fria destoa da realidade de que o contingente total da Rússia na Ucrânia é estimado em cerca de 700 mil soldados, excluindo cerca de 1 milhão de baixas. Quando analisamos os números, vemos que cerca de 12 mil queixas representam aproximadamente 1,7% das tropas atualmente em operação no país. Isso equivale a cerca de 8,9 queixas por dia, um indicativo chocante e triste de como as coisas mudaram para aqueles que deveriam lutar juntos. Nesse cenário brutal, as consequências para a moral militar são profundas.
Executar soldados que se recusam a participar de táticas arriscadas, como as chamadas ondas humanas, é apenas a ponta do iceberg. A realidade é que muitos soldados se encontram em um dilema mortal, forçados a seguir ordens que, em sua essência, são um suicídio anunciado. Mas como enfrentar essa cultura de medo e desconfiança entre os próprios soldados? O que isso significa para o futuro da guerra na Ucrânia? Se a situação interna da Rússia é tão devastadora, o que essa informação revela sobre a possibilidade de vitória no campo de batalha? Prepare-se, pois a verdade oculta pode ser ainda mais surpreendente do que imaginamos. Você ouviu falar de como o exército russo está massacrando seus próprios soldados, revelando o colapso profundo na moral das tropas? Imagine o pavor de ser forçado a avançar sem apoio, sob o fogo inimigo, apenas para ser executado por se recusar. Essa prática brutal, chamada de Zero-in-out, fere o espírito coletivo, deixando um rastro de medo e desespero que ecoa pelos frontes de batalha. Uma dessas execuções diretas é talvez a mais simples e chocante. Acontece com russos que rejeitam as metazolps, aquelas ondas humanas suicidas, uma tortura insuportável. Visualizem, soldados presos em poços ou porões escuros, o cheiro podre de sujeira molhada impregnando o ar, sem comida ou água. Pancadas diárias chovem sobre eles, o som dos golpes ressoando como trovões abafados, seguida pela sensação de fome queimando as entranhas. Muitos sucumbem à tortura ou inanição lenta, enquanto outros são obrigados a lutar até a morte em combates forçados, sentindo o gosto metálico do sangue e o suor frio do pânico para ganhar libertação. Vídeos chocantes de maio de 2025 mostram 2 soldados enfrentando esse horror, suas vozes roucas suplicando em vão contra a crueldade absurda. Como a liderança ignora esse sofrimento humano, permitindo que o desespero se espalhe como uma névoa tóxica? Milhares de ataques ocorrem sem respaldo adequado de infantaria mecanizada, artilharia ou reconhecimento aéreo. Muitos desses bravos, ou melhor, desesperados homens são fuzilados a queima-roupa, no trincheiro onde aguardam, o eco dos tiros reverberando como um aviso sinistro para os demais. Em uma brigada motorizada de rifles de guarda separada, um chamado Alexei relatou como recusadores eram executados com rifles automáticos, seus corpos descartados em rios próximos ou sepultados nas vias próximas às trincheiras, o solo lodoso absorvendo o cheiro ferroso de sangue fresco. Sinta a umidade fria da terra, o peso dos fardos pesados, o frio cortante da noite russa. Isso revela uma máquina de guerra que devora os seus, questionando se é força ou fraqueza escondida. No junho de 2025, um soldeiro com o codinome Fixer se negou a atuar como isca viva, sem armadura ou armas, para atrair fogo ucraniano. Batido em vídeo sob choques elétricos que crepitavam como raios torturantes, enviando ondas dolorosas pelo corpo, ele foi fuzilado pelo comandante. Que tipo de comandante transforma heróis potenciais em vítimas, humilhando-os até o último alento? Esses atos não param durante missões. Oficiais usam atiradores para caçar desertores fugindo da linha de frente, o som de passos apressados e tiros precisos cortando o ar gelado. Pela conta de Alexei, 2 atiradores abateram 20 em 2023 e 40 em 2024, números que gelam a alma. Imagine se esses atiradores, agora cúmplices incômodos, também foram removidos por se recusarem a continuar essa carnificina, criando um ciclo sem fim de traição interna. Até os operadores de drones caem nesse abismo horrível. Em um batalhão de assalto separado, comandos apontam armas enquanto forçam pilotos a manterem tropas em vista via drones. Os zumbidos baixos dos dispositivos ecoando como predadores invisíveis. Se um soldado foge, drones kamikaze explodem sobre ele instantaneamente, nuvens de poeira e fumaça subindo com impacto devastador, cheiro de pólvora queimada impregnando tudo. Não apenas execução imediata, se sobrevivem, aguardam destinos piores. O que vem depois desse inferno pessoal, quando a lealdade vira poeira e o medo reina supremo? Em um triste e horrendo acontecimento, a liderança militar e os especialistas em inteligência da Ucrânia juraram se vingar. Imediatamente começaram a trabalhar na identificação de todos os envolvidos no massacre, buscando nomes, idades, localizações, patentes e muito mais. Em pouco tempo, o GUR começou a elaborar uma lista de alvos, focando especialmente nos oficiais da Unidade Especial Ober, dos quais se acredita que foram os principais responsáveis pelo que a Agência de Inteligência da Ucrânia classifica como genocídio do povo ucraniano na região de Kiev. Entre os mais de 60 indivíduos listados, um nome se destacou: Vladimir Ovik Metsarin, o quarto da lista.
Ele participou do massacre, e embora não possamos saber exatamente quais crimes de guerra ele cometeu, o GUR encontrou evidências de sua participação. Contudo, as forças ucranianas não puderam vingar-se imediatamente. Havia inúmeras outras prioridades, e rastrear um único oficial russo específico era um desafio quase impossível, demandando vastos esforços, análises e inteligência. O GUR nunca se esqueceu da promessa feita às vidas perdidas em Bucha. Sempre teve a intenção de levar criminosos como Metsarem à justiça. Quando a oportunidade apareceu, os agentes ucranianos agiram rápido, localizaram um tenente-coronel na região de Kemerovo, iniciaram uma operação de vigilância para entender seus hábitos e movimentos e planejaram sua eliminação. Ao que parece, os agentes ucranianos conseguiram plantar um dispositivo explosivo no carro de Metsarem, esperando o momento em que ele estivesse ao volante para apertar o botão e acabar com sua vida. E isso não se trata de um incidente isolado. Na verdade, houve uma série de assassinatos de oficiais e figuras militares russas dentro de seu próprio território recentemente. Em abril, por exemplo, um general russo, Yaroslav Moskalek, que era vice-chefe do Diretório de Operações do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, foi morto em uma explosão de carro logo fora de Moscou. Diferente de Metsarem, Moskalek não estava ao volante na hora. Ele acabará de sair de um prédio quando um carro com um dispositivo improvisado explodiu, deixando um rastro de caos e incerteza. Com esses eventos em mente, a pergunta que fica é: até onde a Ucrânia irá em sua busca por justiça? E que reações isso provocará no Kremlin e entre os aliados da Rússia? O campo de batalha se estende não apenas por território, mas por um jogo de sombras e vingança que pode ir muito além do esperado. No resumo anterior, vimos como o míssil Orenik, sem ogivas, atingiu uma fábrica ucraniana em Dnipro, gerando dúvidas sobre sua potência. Imagens de satélite revelaram danos mínimos, deixando um rastro de incertezas no céu carregado de tensão. E agora, imagine o pânico se fosse real. Isso de tão devastador poderia abalar o mundo. Será que a Rússia está blefando, ou escondendo uma arma que pode mudar tudo? Imagens vívidas pintam o cenário. Nuvens cortadas por 6 projéteis em velocidade extrema, atingindo o alvo em segundos. O som de impacto ecoa como um trovão ensurdecedor, o cheiro de metal queimado pairando no ar gelado. Mas questão retórica, e se Putin não estiver mentindo sobre Mach 10, 7.627 km por hora, que escapam ao sistema americano MiG-104 Patriot de defesa aérea? Sinta o calor escaldante do míssil a 4.000 graus Celsius, penetrando concreto reforçado como um meteoro artificial sem explosões, apenas destruição silenciosa que derrete defesas. Que terror invisível isso representa! E o pior, sem imagens públicas dos danos na fábrica, como confirmar isso? Será que Vladimir Putin criou uma ameaça maior que armas nucleares táticas, mas sem radiação letal? Analistas ocidentais duvidam, chamando de fanfarronice, mas a dúvida permanece. Ainda assim, em junho passado, Putin anunciou produção em série do Orenik, talvez na Bielorrússia também. Que reviravolta inesperada! Em outubro, notícias confirmaram que a Bielorrússia, sob Alexandre Lukashenko, posicionará esses mísseis hipersônicos em dezembro, protetores prontos para lançamento. Quantos aliados a Rússia terá agora, prontos para intimidar? Não é só isso. Armas avançadas russas emergem, humilhando dúvidas sobre sua força. Pressionado, Theo Franken rejeita gastar 3,5% do PIB em defesa e 1,5% em infraestrutura como absurdo. Ao contrário, ele vê como essencial, escalando do 2% atual para defesa e 1,5% em risco. Sinta o orgulho fervoroso, somos nós que construímos essa resiliência contra tiranos. Será que a Europa dorme enquanto a Rússia avança? Franken questiona. Com superioridade numérica de sistemas da OTAN, quanto mais precisamos? Ele rebate, mentira. Os russos aumentaram capacidades, produzindo 4 vezes mais munição que toda a aliança. Sentir o peso desigual, economias russas ajustadas por paridade do poder de compra, transformam seu PIB de 2,774 trilhões de dólares nominais em 6 trilhões 909, quarto maior do mundo. Não tema a Rússia. Eles são superpotência geopolítica, exército formidável, espírito de luta inquebrável. Do Chechênia à Síria por 10 anos até a África multifrontes. E a Europa? Sem comando central além de tropas europeias em Estrasburgo, nada para implantar imediato. Sinta a vergonha quente da vulnerabilidade.
Mas o choque maior vem quando Franklin rebate críticas sobre impotência russa na Ucrânia. Eles não avançam porque enfrentam o Ocidente inteiro. Ucranianos lutam com nossas armas, munições, dinheiro, sem isso esmagados há tempos. Que humilhação para os céticos pró-Rússia, expostos como iludidos por propaganda vazia. Sinta o cheiro de hipocrisia queimando. As correntes de dependência europeia apertando o pescoço da liberdade global. O que acontece se cortarmos essa corda? Será que Putin cederá, ou explodirá em fúria nuclear que apagará Moscou do mapa? O velho futuro da guerra paira carregado de fogo invisível. Imagine isso. E se uma simples declaração pudesse incendiar o mundo, transformando palavras em chamas que devoram alianças antigas? Um líder ousado, sentindo o peso do ar gelado de Bruxelas em seus ombros, solta uma frase que ecoa como um trovão. Moscou, arrasada em retaliação. Choque total. Como uma faísca no barril de pólvora da OTAN, isso humilha o Kremlin e questiona. Será que Putin piscaria primeiro nessa dança perigosa de poder? 372 caracteres, em resumo rápido da saga toda, a Ucrânia recebe ajuda crucial em forma de mísseis de longo alcance, agitando líderes europeus no coração da OTAN. Um comentário explosivo de Tel Franken, ministro da Defesa belga em entrevista ao jornal Flamengo de Morgen, ameaça aplanar Moscou se a Rússia atacar Bruxelas. Manchetes explodem pela Europa, forçando esclarecimentos no X. Exploramos suas palavras reais, a fúria de Moscou e o impacto no futuro do conflito, destacando traduções polêmicas como apagar da face da terra, e debate sobre o artigo 5 da OTAN, com Trump no centro, enquanto Franken descarta medos nucleares e exalta a resiliência russa. Lembre-se do que veio antes. Franken rejeita a ideia de elevar gastos de defesa da OTAN a 5% do PIB em uma década como absurda, defendendo 3,5% para a defesa e 1,5% para a infraestrutura e resiliência, algo viável, pois já estamos em 2% para a defesa e 1,5% para investimentos, com 10 anos para crescer. Mas e se a superioridade numérica da OTAN em armas fosse só ilusão? O ar na sala de entrevista pareceu mais denso, com o cheiro sutil de café fresco misturando-se ao zumbido baixo de um ventilador. Enquanto o jornalista pressionava Franken. Você acha que precisamos de mais, dada essa vantagem? Ele riu, um som curto e seco, ecoando como cascalho sob botas. Não é verdade essa superioridade. Os russos, eles evoluíram. Suas fábricas de guerra churnam 4 vezes mais munição que toda a OTAN junta. Sinta o peso disso. O clangor metálico de linhas de produção incansáveis, o suor dos trabalhadores sob luzes fluorescentes piscando, superando nossos arsenais sonhadores. Orçamentos? Nem se compare. Com o mesmo dinheiro eles compram o dobro, talvez o triplo, porque seu rublo estica mais longe no frio siberiano. Por quê? Economistas espertos agora usam o PIB ajustado por paridade de poder de compra, ou PPP como chamamos. Esse modelo segue o fluxo do dinheiro na moeda local, não em dólares frios e distantes. Pelo PIB nominal, a Rússia é só a 11ª economia global, atrás dos Estados Unidos com 2,174 trilhões de dólares em 2024. Mas pelo PPP ajustado? Quarta maior do mundo, com estimado 6,909 trilhões. O vento da mudança sopra forte, não subestime isso. Quem diz que não devemos temer os russos está cego, sentindo o chão tremer sob os pés. Eles são uma superpotência geopolítica, com exército robusto e espírito de luta que queima como fogo eterno. Lembre-se das vitórias em Chechênia, o domínio na Síria por 10 anos inteiros, e agora, sombras ativas em múltiplas frentes africanas, onde o sol escaldante mistura poeira vermelha ao ar úmido. A Europa? Nenhum comando central temos. Só uns poucos tropas Eurocorps em Estrasburgo, ecoando vazios em corredores de mármore frio. Nada pronto para deploy imediato em campo, só ecos de promessas no vento. E então o golpe mais polêmico. O jornalista rebate, voz afiada como navalha. Mas na Ucrânia, os russos não avançam. Franken inclina-se para frente, olhos flamejando, o tecido da cadeira rangendo levemente. Porque lutam contra o Ocidente todo. Os ucranianos usam nossas armas, nossa munição, nosso dinheiro. Sem isso teriam sido esmagados há tempos, como folhas secas no vendaval. É um argumento que Putin e tantos oficiais russos repetem, como um mantra ecoando em salões de mármore do Kremlin, o aroma de chá forte pairando no ar. Apesar de mais de 280 bilhões de dólares doados pelo Ocidente à Ucrânia desde 2022, Franken duvida que esse apoio baste para vencer a Rússia.
Mas e se essa visão dividida da força russa escondesse uma reviravolta maior, algo que muda o tabuleiro para sempre? O que viria a seguir poderia abalar as fundações da OTAN. Em uma investigação de alto nível realizada pelo veículo independente russo Veska, foram reveladas práticas perturbadoras dentro das fileiras do exército russo. Comandantes estão realizando execuções sumárias de seus próprios soldados, um ato que ficou conhecido como obnoleni ou zerar, referindo-se à eliminação completa do soldado, tanto dos registros militares quanto da existência. Até o momento, 101 militares russos foram identificados como envolvidos nessas execuções de campo, com 79 deles confirmados por pelo menos 2 fontes independentes. Trata-se de um fenômeno alarmante que à primeira vista pode parecer isolado, mas a realidade indica que não é. Desde o início da invasão total da Ucrânia, o escritório do promotor militar recebeu mais de 12 mil queixas relacionadas a mortes entre os próprios soldados russos. Esses dados são ainda mais impactantes, pois representam um número específico de soldados russos eliminados por seus pares, e não uma soma geral de queixas. Dentro do mesmo escritório, uma fonte revelou uma informação ainda mais preocupante. Foi imposto um banimento informal a investigações sobre oficiais em combate na Ucrânia, sob a alegação de que tais inquéritos poderiam prejudicar as operações militares. Em essência, isso implica que os comandantes russos têm carta branca para executar seus próprios soldados, desde que isso não comprometa diretamente suas posições ofensivas ou defensivas. Para dar uma ideia da gravidade desse cenário, consideremos que cerca de 700 mil soldados estão atualmente em operação na Ucrânia, excluindo 1 milhão de baixas já registradas. Essas 12 mil queixas representam aproximadamente 1,7% do total de tropas destacadas. Se olharmos para a taxa de reclamações, isso equivale a cerca de 8,9 registros por dia desde que a guerra começou, há 1,345 dias. Ou seja, são em média 8 casos diários de soldados sendo executados por seus próprios companheiros de armas, frequentemente por desobediência a ordens que, na verdade, eram suicidas desde o início. Esse sistema de zerar os soldados revela a desintegração da moral das tropas. O mecanismo mais direto para essa prática é a execução imediata, aplicável a soldados que se recusam a participar do que eles chamam de metazops, ondas humanas, ou táticas suicidas que expõem os soldados a situações extremamente perigosas. O que leva um comando a optar por essa barbaridade? A questão que fica é, até onde irá a moral de um exército quando seus próprios líderes se voltam contra os soldados que deveriam proteger? A luta pela sobrevivência não é apenas contra o inimigo, mas dentro de suas próprias fileiras. Essa narrativa nos faz refletir. Será que essa crueldade levará à desintegração total do exército russo? E o que isso significa para os civis e para a guerra na Europa? Depois da vingança merecida contra um dos chamados açougueiros de Bucha, que deixou marcas profundas em milhares de famílias, as forças ucranianas mostram que a justiça pode alcançar até os confins da terra. Imagine o gosto amargo da poeira em um deserto de neve, o cheiro de fumaça de fábricas distantes misturado ao odor metálico de armas esquecidas, e o frio cortante que penetra nos ossos em uma manhã siberiana. Isso é o que Vladimir Putin deve sentir agora, sabendo que seus monstros não estão mais seguros. São as lembranças de uma guerra brutal que volta como um fantasma, lembrando-nos de como a Bélgica e Kuropiatny pagaram caro por suas atrocidades. E se eu dissesse que a Ucrânia acaba de provar que nenhum criminoso escapa, mesmo a 2.000 milhas de distância? Você ainda duvidaria da determinação dos defensores da liberdade? As forças ucranianas encerraram abruptamente a vida de Mitsarin com um golpe preciso, alimentando uma lista interminável de outros criminosos a serem caçados nas semanas futuras. Esse assassinato ocorreu na região de Kemerovo, aninhada no centro da Rússia, no sul da Sibéria, com o Cazaquistão ao sudoeste e a Mongólia ao sudeste. É a cerca de 2.000 milhas da fronteira ucraniana, o que torna o incidente ainda mais impressionante do ponto de vista de Kiev. Eles provaram novamente que suas forças são capazes de ataques direcionados não apenas nas terras ocupadas da Ucrânia ou regiões fronteiriças russas, mas profundamente no território inimigo. Quão longe a justiça pode ir quando o ódio de tantas vítimas clama por ela? Sinta o peso da decisão de cada manhã. O ruído dos passos na neve fresca que podem ser os últimos. E se essa explosão foi apenas o começo de uma reviravolta que humilha o Kremlin inteiro, mostrando que nem Putin pode proteger seus demônios?
No dia 25 de outubro de 2025, um carro percorria uma estrada nessa região distante da Rússia. Ao volante estava o criminoso de guerra Benjamin Vladimirovich Mitsarin. Não sabemos para onde ele ia nem o que planejava naquele dia, mas ao acordar naquela manhã de sábado, ele jamais imaginaria que seria seu último suspiro. Segundo um relatório oficial da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, o GUR, o carro de Mitsarin explodiu naquele mesmo dia, matando o tenente-coronel de 45 anos em um instante. Por que um homem que orquestrou massacres em 2022, logo após a invasão russa, pensava estar imune? Imagine o cheiro de combustível queimando, o estrondo súbito que ecoa nas montanhas geladas, e o calor abrasador de uma bola de fogo que engole tudo. Essa foi a vingança pelo Batirov Bua, um lembrete doloroso de como sangue inocente manchou as mãos dele. E se o vídeo do GUR revelar não apenas o fim, mas um aviso para outros predadores, seu tempo acabou. O GUR publicou uma análise detalhada do incidente em seu canal no Telegram, acompanhada de um vídeo que explica o papel de Mitsarin em um livro horrível de massacre ocorrido no início de 2022. O vídeo também mostra supostamente o momento de sua morte, começando com ele captado atrás do volante de um carro prateado. Então vemos uma pessoa não identificada parada ao lado da estrada, segurando um detonador remoto. Antes da câmera focar naquele mesmo carro prateado ao longe, o botão é pressionado, e o carro explode em uma grande bola de chamas. Assim Benjamin Vladimirovich Mitsarin deixou de existir. O que o GUR disse sobre o evento? Eles declararam que em 25 de outubro de 2025, um carro explodiu. Você sentiu o frio na pele ao ver essa cena? O ruído alto que faz tremer a terra, o odor acre de metal derretido que paira no ar. Essa foi a queda de um açougueiro. Mas e se houvesse mais, escondidos nas sombras do regime de Putin? Uma reviravolta chocante aguarda quem pensa que a guerra termina fácil. A cidade de Bucha, na Ucrânia, estava sob controle ucraniano, e a retirada das forças russas parecia ser uma vitória significativa. No entanto, essa sensação de triunfo foi rapidamente envolta em um manto de horror. Nos dias seguintes, a realidade cruel começou a se revelar. Milhares de ucranianos assistiram, horrorizados, às imagens que circulavam nas redes sociais, mostrando um grande número de vítimas civis. Os corpos mutilados de homens, mulheres e crianças eram enterrados em valas comuns. Havia indícios dolorosos de que crimes de guerra tinham sido cometidos. No decorrer da batalha inicial em Bucha, surgiram relatos esporádicos de soldados russos atacando veículos civis e abrindo fogo contra moradores inocentes. A situação se tornou ainda mais angustiante em 27 de fevereiro, quando um jornalista local reportou que ocupantes russos dispararam contra um carro que transportava civis, resultando na morte de um homem e ferimentos em outro. A tragédia continuou a se desdobrar em 4 de março, quando um SUV, com 3 jovens ucranianos na casa dos 20 anos, decidiu sair em uma missão humanitária para entregar ração a um abrigo de animais. Entretanto, antes que pudessem concluir sua boa ação, um veículo russo disparou contra o SUV, matando os 3 jovens inocentes em uma explosão de violência sem sentido. No dia seguinte, 2 famílias aterrorizadas, temendo pelas suas vidas diante do incessante bombardeio russo, tentaram escapar de Bucha. Com suas malas rapidamente arrumadas, embarcaram em 2 carros, ansiosas por encontrar um refúgio seguro. Mal conseguiram chegar ao fim da rua quando um veículo blindado russo os avistou e abriu fogo. Uma mulher e seus 2 filhos foram mortos no primeiro carro, enquanto um homem no segundo também perdeu a vida. À medida que a batalha prosseguia, relatos de horrores semelhantes surgiram ao redor do planeta. Porém, foi somente quando as forças ucranianas reocuparam a cidade que a verdadeira extensão do que ficou conhecido como Massacre de Bucha foi revelada. Em 1º de abril, após a retirada das tropas russas, os soldados ucranianos começaram a inspecionar os danos. Imagens chocantes mostraram a devastação e a tragédia, revelando a realidade indescritível que os sobreviventes enfrentaram. Quais segredos sombrios ainda aguardam para ser revelados? À medida que os ecos da batalha se dissipam, perguntas permanecem. O que aconteceu realmente em Bucha? E quantas outras histórias de horror permanecem escondidas nas sombras da guerra? A luta pela verdade começou. Imagine isso. Um oficial russo, marcado como criminoso de guerra, dirige calmamente pela estrada nevada da região de Kemerovo. O ar gelado corta como lâminas afiadas, o motor ronrona baixo, e de repente, uma explosão ensurdecedora rasga o silêncio.
Fumaça sobe, metal retorcido voa. Vingança ucraniana? Ou apenas o começo de uma caçada implacável? Fato chocante. Mais de 60 nomes na lista de alvos, e eles caem um a um. Você ousaria ignorar o que vem a seguir? 347 caracteres. Após o terrível massacre em Bucha, a liderança militar ucraniana jurou vingança. Especialistas em inteligência mergulharam em investigações profundas, identificando nomes, idades, locais e patentes de todos os envolvidos. O Centro Principal de Inteligência, ou GUR, compilou rapidamente uma lista de alvos inimigos, priorizando a Unidade Especial Oberig, acusada pelo Serviço de Inteligência Ucraniano de genocídio contra o povo na região de Kiev. Você pode sentir o peso dessa raiva fervendo, como um fogo lento sob a neve. Publicada online em 14 de abril de 2022, essa lista continha mais de 60 indivíduos. Todos detalhados, nomes completos, patentes e até dados de passaporte. Pense no cheiro metálico de arquivos secretos sendo folheados à noite, corações acelerados de quem planeja justiça. Vladimir Ovcharenko Muratov era o quarto nome ali. Ele participará do massacre em Bucha. Não sabemos os crimes exatos dele, mas o GUR encontrou provas irrefutáveis de sua culpa. Como ignorar tal fardo? A Ucrânia não pôde revidar imediatamente. Havia prioridades urgentes, batalhas ferozes, linhas de frente em chamas, o eco distante de tiros e explosões. Rastrear um oficial russo específico? Quase impossível. Exige esforço colossal, análise incansável, inteligência afiada como uma navalha. Mas o GUR nunca esqueceu a promessa aos caídos em Bucha. Sempre planejou julgar criminosos como Ovcharenko Muratov. Quando a chance surgiu, os agentes ucranianos agiram sem hesitar. Localizaram o tenente-coronel na região de Kemerovo. Iniciaram vigilância, sombras seguindo passos na neve úmida, notando rotinas diárias, movimentos previsíveis. Planejaram o fim dele com precisão cirúrgica. Você sente o ar tenso, o sussurro do vento carregando segredos? Aparentemente, agentes ucranianos plantaram um dispositivo explosivo no carro dele, de forma encoberta. Esperaram até ele ligar o motor, mãos no volante gelado, e ativaram. Sua existência terminou em um instante devastador. O impacto? Como um trovão rasgando o céu cinzento, deixando apenas eco e destruição. E isso não foi um caso isolado. Recentemente, uma série de incidentes semelhantes abalou o território russo. Assassinatos de oficiais e figuras militares em solo inimigo. Volte a abril, por exemplo. Um general russo, vice-chefe da diretoria principal de operações do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Yaroslav Moskalik, foi morto em uma explosão de carro bem fora de Moscou. Diferente de Ovcharenko Muratov, Moskalik não estava ao volante. Ele saía de um prédio, o ar úmido da manhã colando em sua jaqueta, quando um veículo com um artefato improvisado detonou próximo. O estrondo? Como um rugido primal, ondas de choque vibrando no peito. Relatos indicam que a Rússia prendeu o responsável, alegando ser um agente dos serviços especiais ucranianos e acusando de terrorismo. A Ucrânia nunca assumiu responsabilidade oficial, mas há uma conexão forte e inegável. O que isso significa para o futuro? Será que a lista se esgota ou mais sombras se movem na escuridão? A caçada continua, e o próximo alvo pode ser o mais perigoso de todos. Imagina você ouvindo o rumor distante de motores rugindo na noite gelada, o cheiro acre de pólvora queimada ainda pairando no ar depois de batalhas brutais. Você sente o peso das botas afundando na lama fria, enquanto questiona, e se a Rússia estiver à beira de um colapso devastador, forçada a pagar mais por recrutas, acelerando uma espiral econômica suicida? Isso mesmo, com o ano de 2025 trazendo um recrutamento outonal maciço, o maior em uma década, o Kremlin tenta atrair jovens com bônus generosos. Mas será que dinheiro algum pode mascarar o horror real do campo de batalha, mortes certas, execuções por oficiais desgastados ou um retorno à casa para uma economia agonizante que não oferece mais do que miséria? Impressionante, não é? Agora pense comigo, essa estratégia tem retornos decrescentes. O medo do desconhecido pode se tornar impenetrável, obrigando a Rússia a desistir de territórios disputados, como em Pokrovsk e partes de Donetsk, à medida que unidades ficam ineficazes por deserções, rendições e conflitos internos. Parece absurdo pensar em deserções em massa derrubando impérios milenares, não? O odor metálico de sangue seco nas trincheiras, o som estridente de drones zumbindo como enxames furiosos, a textura áspera do solo congelado sob os pés, tudo isso pinta um quadro de moral desmoronando.
Forças ucranianas já provaram sua habilidade de cercar e forçar rendições em grande escala, com avanços territoriais significativos na direção de Pokrovsk nos últimos meses. Ataques coordenados com enxames de drones e operações terrestres libertaram vilareias inteiras, segurando o norte da cidade. Apenas dias atrás, um colossal ataque russo com veículos falhou espetacularmente, com a Ucrânia destruindo 2 tanques e uma dúzia de veículos de apoio à infantaria numa só investida. E se essa tendência acelerar, e sinais apontam para isso, a Rússia enfrentará colapsos em cascata ao longo da linha de frente. Comandantes que executam tropas para manter a disciplina podem ver seus soldados remanescentes simplesmente se rendendo ou virando armas contra oficiais em escala maciça. Prepare-se para um choque. E se, em desespero, a Rússia embrenhar-se numa escalada final, ignorando baixas para romper defesas ucranianas de uma vez por todas? O RT dos cabos partindo ao toque gelado das mãos trêmulas, o grito ecoante de foguetes cortando o céu cinzento, o aperto no peito ao imaginar perdas catastróficas. Isso exigiria o comprometimento total de reservas restantes, aceitando riscos iminentes. Mas por quê? O cenário se torna perigoso porque poderia levar a armas nucleares táticas. Se forças convencionais falharem e o colapso militar for total, quem decide que ataques limitados contra alvos militares ucranianos seriam a única saída para forçar capitulação e salvar as aparências? Tal escalação reverberaria pelos continentes, forçando decisões drásticas sobre paz ou aniquilação. Especulai, a Ucrânia enfrentaria pressão imensa para se render, evitando mais atrocidades nucleares, enquanto a OTAN debateria a intervenção direta para impedir a normalização de armas nucleares na guerra moderna ou arriscar perder todo o ímpeto geopolítico. E você? Já parou para pensar o quão perto estamos de uma virada irreversível? Mas o que virá a seguir, revelando um soco oculto no estômago da guerra? Vamos descobrir juntos. Em meio a um cenário em constante tensão entre a Ucrânia e a Rússia, uma nova promessa ressoa forte. O parlamento da Lituânia anunciou que os embargos contra a Rússia devem ser intensificados, mas a situação atual mostra uma Rússia intransigente. A busca por uma paz duradoura parece distante, enquanto Vilnius delineia seu comprometimento em apoiar Kiev. Dentre as deliberações, a Lituânia se comprometeu a alocar 0,25% de seu PIB para o auxílio militar à Ucrânia. Embora essa porcentagem possa parecer modesta à primeira vista, quando colocada em perspectiva, revela um valor significativo. Por exemplo, 0,25% do PIB dos Estados Unidos seria aproximadamente 73 bilhões de dólares, com base no PIB estimado de 29,18 trilhões de dólares para 2024. Em contrapartida, a economia lituana, muito menor, registrou 84,87 bilhões de dólares em 2024, o que significa que seu compromisso se traduz em cerca de 212 milhões de dólares. Mas o que isso realmente representa no campo de batalha? Em setembro, Rashelana Pidlassa, presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento ucraniano, revelou que defender o território do invasor custa à Ucrânia impressionantes 172 milhões de dólares por dia. Esse montante cobre não apenas os salários dos soldados e os custos de armas e munições, mas também o apoio financeiro a militares feridos, desaparecidos e às famílias dos que perderam suas vidas na linha de frente. Mas a situação é alarmante. Há um ano, o custo diário da guerra era de 140 milhões de dólares. Agora, essa cifra subiu, refletindo um desgaste crescente e constante. Pidlassa expressou a necessidade urgente que a Ucrânia tem de garantir 120 bilhões de dólares para a defesa até 2026, dos quais espera-se que 60 bilhões venham do próprio orçamento nacional e o restante dos aliados. Estamos diante de um dilema. Como uma nação pode sustentar-se em meio a tais custos? Qual é o verdadeiro limite que a Ucrânia está disposta a ultrapassar para manter sua soberania? À medida que a luta se intensifica, as promessas de apoio internacional ganham uma nova dimensão. E a determinação de um país pequeno como a Lituânia, em meio a esta tempestade, é um farol de esperança em tempos sombrios. No recrutamento russo, o número de voluntários em 2025 mal chegou a 1/3 do mesmo período em 2024, sinalizando um esgotamento rápido de quem quer servir. Isso é reforçado pelo anúncio da maior campanha de alistamento outonal em 10 anos, exatamente em 2025, com o Kremlin provavelmente elevando bônus de assinatura e salários mensais ainda mais, acelerando um espiral econômico fatal. Mas essa tática tem retornos decrescentes.
Imagine o ar gelado do outono russo, carregado com o cheiro úmido de folhas caídas e fumaça de fogueiras distantes, enquanto jovens hesitam nas filas de recrutamento. Será que o dinheiro pode apagar o medo de um futuro incerto? Aqui vai o gancho. E se o colapso interno da Rússia for o golpe final que ninguém esperava, transformando a guerra em um caos irreversível para Moscou? De repente, uma reviravolta. A Rússia pode ser forçada a abandonar territórios disputados, especialmente ao redor de Pokrovsk e outras áreas de Donetsk, à medida que as unidades se tornam ineficazes no combate devido a deserções, rendições e tensões internas. As forças ucranianas já provaram sua capacidade de cercar unidades russas e forçar rendições em massa quando o moral desaba, como em ganhos territoriais significativos na direção de Pokrovsk nos últimos meses, por meio de enxames coordenados de drones e operações terrestres, libertando vilarejos inteiros e garantindo o norte da cidade. Há poucos dias, um dos maiores ataques russos apoiados por veículos falhou de forma humilhante. Imagine o rugido ensurdecedor dos motores parando abruptamente, o cheiro acre de metal queimado no ar. E o silêncio tenso que segue a destruição de 2 tanques e uma dúzia de veículos de apoio de infantaria em um único golpe devastador. Você acha que isso é só sorte ucraniana, ou o começo de um dominó caindo? Se esse padrão acelerar, e tudo indica que sim, a Rússia poderia enfrentar colapsos em cascata de unidades por toda a linha de frente. Comandantes que antes impunham disciplina rigorosa, podem ver seus soldados restantes simplesmente se rendendo ou virando as armas contra os oficiais em massa, criando um pânico tátil como o tremor de mãos frias segurando rifles que hesitam. O que acontece quando o medo se torna mais forte que as ordens? Um cliffhanger gelado. E se isso levasse a um desespero tão profundo que Moscou recorresse a medidas extremas, mudando o curso da história para sempre? Em terceiro lugar, num ato de puro desespero, a Rússia poderia tentar encerrar a guerra com ataques avassaladores, ignorando perdas catastróficas, em uma tentativa final de romper as defesas ucranianas. Isso exigiria comprometer totalmente as reservas restantes, aceitando um custo humano e material devastador. Esse cenário é especialmente perigoso, porque poderia levar a uma escalada nuclear tática. Se as forças convencionais se mostrarem insuficientes e a Rússia enfrentar um colapso militar total, alguém em posição de poder poderia decidir que ataques nucleares limitados contra alvos militares ucranianos representam a única saída para forçar a capitulação e salvar as aparências. Tal escalada poderia ter consequências irreparáveis para a região. Pressão massiva sobre a Ucrânia para se render e evitar mais ataques nucleares, enquanto a OTAN enfrenta a escolha de intervir diretamente para impedir que o uso de armas nucleares se normalize na guerra moderna, ou perder todo o ímpeto geopolítico. Sinta o peso dessa decisão no ar carregado de tensão, o zumbido baixo de alertas distantes ecoando como um coração acelerado. Mas e se essa loucura nuclear não for o fim, e sim o catalisador para uma aliança global inesperada que humilha o agressor? O suspense paira. O que viria depois de tal sombra atômica? Sinta a tensão no ar enquanto a história se desenrola. A explosão de um carro, uma cena digna de um filme de ação, revela o fim trágico de um criminoso de guerra. O que acontece quando um representante da Rússia, Mtsarin Venum, enfrenta seu destino em uma explosão ressonante? Este episódio, que se desenrola na região de Kemerovo, revela a face sombria do regime de Putin e as atrocidades cometidas sob sua liderança. Mas será que essa foi a última palavra no conflito? No dia 25 de outubro de 2025, uma explosão ressoou, quebrando o silêncio em um dia aparentemente comum. Mtsarin Venum, tenente-coronel da polícia e membro da unidade especial Oberá da Guarda Russa, se despediu da vida ao volante de um carro prateado que inesperadamente virou chama e fumaça. A história não termina aqui, é apenas o começo de uma revelação mais profunda sobre os crimes de guerra perpetrados em nome da Rússia. Venum, nascido em 1980, fez parte de uma unidade notoriamente envolvida em atrocidades contra o povo ucraniano. Desde a invasão em fevereiro de 2022, mais de 37 mil vidas estiveram em jogo na pequena e desprezada cidade de Bucha, que rapidamente se tornaria mundialmente conhecida. A Procuradoria-Geral da Ucrânia abriu investigações criminais, e os nomes e rostos dos criminosos de guerra começaram a emergir, com promessas de justiça pairando no horizonte. Mas quem realmente são esses indivíduos que escondem-se nas sombras do regime? Com cada crime cometido, os ecos de suas ações reverberam, lembrando ao mundo que a guerra não é um conto que se encerra rapidamente. As forças de Putin,
que se espalharam pelo território ucraniano e ameaçaram a capital, Kiev, eram apenas o começo de um jogo sombrio de poder e destruição. As imagens do passado tornam-se vívidas. O cheiro distante de pólvora e metal derretido invade seus sentidos enquanto a história de Mtsarin Venum se desenrola. Imagine a intensa pressão de um momento em que cada decisão pode significar a vida ou a morte. O que ocorreu em Bucha e ao longo do avanço criminoso de Putin? O caminho conduzido por suas tropas carrega não apenas o peso de armas, mas profundas marcas de dor e desespero. Com um olhar intenso para o futuro, a Ucrânia continua a se levantar, prometendo que não haverá fuga fácil para aqueles que mancharam suas mãos de sangue. A batalha por justiça e redenção se intensifica, revelando que a guerra se estende além das frentes de combate e entra nos corações e mentes daqueles que não esquecerão. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a realidade supera a ficção e onde a luta pela verdade é mais crucial do que nunca. O que será necessário para enfrentar a fera adormecida do regime russo e trazer a paz de volta? O que mais está escondido nas sombras? A história que se desenrola no campo de batalha é marcada por mistérios e horrores que em muito se distanciam da narrativa glorificada que os meios de comunicação estatais insistem em apresentar. Por trás das câmeras que capturam soldados voltando para casa em meio a aplausos, há um cenário sombrio, repleto de opressão, crueldade e ganância desenfreada. Investigadores revelam que os sinais de desespero são evidentes, especialmente entre os comandantes que, em derrocada moral, recorrem à execução de seus próprios soldados. Essa tática não surge da necessidade de disciplina, mas de um desejo distorcido de controle e lucro. Cada soldado que retorna ferido após combate traz consigo uma compensação que pode chegar a 3 milhões de rublos, cerca de 35 mil dólares. Esse dinheiro, em vez de ajudar as vítimas e suas famílias, se transforma em um alvo de extorsão. As histórias de Andrei Baikov, um soldado do 80 Graus Regimento de Tanques, exemplificam essa crueldade. Após sofrer um acidente de carro, ele se deparou com a exigência de seus comandantes, que queriam metade de sua compensação. Ao se recusar, Baikov foi brutalmente espancado até a morte por aqueles que deveriam protegê-lo. Outras vozes do campo de batalha falam sobre demandas absurdas de dinheiro, feitas por comandantes que exigem pagamentos apenas para que os soldados recebam equipamentos ou evitem missões arriscadas. O tom de cinismo se intensifica quando se descobre que muitos dos mesmos comandantes que abusam de sua posição, lutam contra seus próprios demônios pessoais, incluindo o transtorno de estresse pós-traumático e dependência. Fruto das experiências traumáticas vividas nas frentes de combate. Como pode um sistema que deveria ser de proteção e bravura se transformar em um campo de exploração e assassinato? O que esconde a fachada de coragem? À medida que os soldados enfrentam um inimigo implacável, lutam também contra lideranças que os veem não como combatentes, mas como peças descartáveis em um jogo insensível de poder e riqueza. No que parece um ecossistema de destruição, onde o valor da vida humana é reduzido a números em uma conta bancária, é impossível não se perguntar: qual o verdadeiro custo desta guerra? Se a luta continua, quem realmente sairá vitorioso e a que preço? Em meio ao turbilhão de eventos na Ucrânia, um novo capítulo se desenha no cenário geopolítico da Europa. Recentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outros líderes manifestaram agradecimentos à Lituânia, que se destacou como uma das nações mais solidárias ao destinar 0,25% do seu PIB para assistência militar à Ucrânia. Esse gesto não apenas fortalece o compromisso da Lituânia com Kiev, mas também envia um recado poderoso a outros países sobre a importância de contribuir com percentuais significativos de seus orçamentos de defesa. Em uma coletiva, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ecoou essas palavras, ressaltando a esperança de que outras nações sigam o mesmo caminho. Ele reforçou que, se unidas, as ações podem levar a resultados duradouros. O presidente do parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, também expressou gratidão ao presidente do parlamento lituano, Oleg Kais, durante a primeira visita de Kais à Ucrânia em sua nova função. O apoio lituano se estende além do militar, abrangendo áreas humanitárias, energéticas e na recuperação pós-conflito, com um investimento total que já supera 1,8 bilhões de euros. Enquanto isso, Oleg Kais fez um apelo contundente à comunidade internacional, alertando que a Rússia não dá sinais de querer encerrar a guerra. Segundo ele, qualquer tentativa de negociação pacífica tem se mostrado infrutífera, levando apenas à continuação da agressão e ao sofrimento de civis inocentes. Essa situação gera inquietação e questionamentos cruciais.
Até onde os aliados da Ucrânia estão dispostos a ir? E será que a diplomacia ainda tem espaço em meio à recusa do Kremlin em buscar a paz? Enquanto esse cenário se desenrola, o futuro da Ucrânia e a resposta do Ocidente permanecem em uma dança incerta, balanceando entre o apoio e o temor das reações russas. Em meio aos conflitos na Ucrânia, uma investigação revela um lado obscuro das forças armadas da Rússia. A trama se desenrola em um cenário de abusos e tensões internas que desafiam qualquer noção de heroísmo sustentado pela mídia estatal. Enquanto desfilam imagens de soldados vitoriosos retornando a lares agradecidos, a realidade é bem distinta. O que acontece nos bastidores é uma combinação tóxica de desespero, sadismo e avareza desenfreada. A investigação de Verka e os depoimentos de soldados expõem a brutalidade de comandantes que recorrem à execução de seus próprios homens. Essas ações, longe de serem exceções, revelam um sistema militar que prioriza a obediência cega em detrimento da competência profissional. Para esses líderes, a execução se torna uma ferramenta gerencial prática e econômica para manter a disciplina em meio ao medo da morte iminente. O motivo mais frequente por trás dessas execuções é uma questão alarmante: o dinheiro. Soldados russos têm direito a compensações significativas por ferimentos de combate, que podem chegar a 3 milhões de rublos, aproximadamente $35 mil. Comandantes então transformam esse direito em um esquema de extorsão. Um exemplo chocante é o caso de Andrei Baikov, do 80º Regimento de Tanques. Após ser atingido por um carro e receber a compensação, Baikov se recusou a entregar metade do valor aos seus superiores. A recusa lhe custou a vida, sendo brutalmente espancado. Entre as atrocidades cometidas, relatos indicam que os comandantes exigem dinheiro dos soldados para evitar missões perigosas ou até mesmo para escapar do que é conhecido como Fossa da Morte. Um oficial da polícia militar envolvido no comando da unidade teria em seu cartão bancário uma quantia inacreditável, 53 milhões de rublos, algo em torno de $600 mil. Além disso, muitos soldados são forçados a entregar seus cartões e senhas, sob a alegação de que o dinheiro seria repassado às suas famílias caso algo acontecesse. No entanto, os fundos nunca chegam a seus destinos, mas sim são desviados para os bolsos dos comandantes. Neste ambiente de corrupção e desespero, muitos desses líderes também lidam com traumas psicológicos, refletindo um cenário de opressão e desolação em todos os níveis do exército. O que isso significa para o futuro da guerra? Até onde um sistema militar pode ir para se sustentar? Como será que esse ciclo de violência e manipulação se desenrolará? E quais os reais custos do conflito? A história avança, mas as respostas permanecem nebulosas.